Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Pedro Vitor. Será que ele poderia retornar ao Remo nessa atual temporada? Até porque ele tem sido especulado em alguns times aqui do futebol brasileiro. Como que está a fase dele, né, lá no futebol da Coreia do Sul? E se teria alguma chance desse negócio ir para frente? Enfim, além disso, quero também trazer uma opção para centroavante, ainda mais agora com a saída do Viseu. O Remo vai ter aí até o início do mês de setembro, se quiser, ir atrás de um novo centroavante. E tem um brasileiro que tem se destacado lá no futebol asiático, que eu acho uma boa possibilidade. Além também para um lugar igual o Pedro Vitor aqui, tem uma opção mais barata que está na Série D do futebol brasileiro e que vem se destacando, poderia ser uma contratação para agregar, né, o elenco, ser um bom reserva ali de imediato, um ponto de velocidade. Não ficaria surpreso se chegasse ainda para essa atual janela. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carton. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube, que é de 70 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui e ainda não deixou seu like, deixe seu like, se inscreva, que certamente nos ajudou bastante a chegar aqui a essa meta. Lembrando, assim que chegarmos, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Remo para vocês, combinado? Então, vamos dar sequência aqui e falar sobre um jogador que é a respeito do Raniel, tá? Jogador de 29 anos de idade. Lembrando, não foi especulado de forma oficial no Remo, mas é um nome que eu ficaria de olho para o decorrer dessa temporada. Por quê? Porque é um jogador que renovou o contrato lá na Tailândia, tem ainda vínculo por mais uma temporada, que renovou recentemente, né? Depois da boa temporada que ele fez, onde foram 18 gols, 5 assistências em 36 jogos. Realmente um desempenho bem interessante. E aí, o atleta até tinha a possibilidade de retornar ao país, não foi o que aconteceu, porém, se eu fosse o Remo, eu ficaria de olho. Acho que poderia ser uma baita contratação para essa temporada. Certamente tem um salário bem alto lá no futebol tailandês, mas com a rescisão do Viseu, né, quem sabe não poderia pegar uma parte desse valor e investir na contratação dele, que fez uma boa Série B a última vez que ele disputou, que foi pelo Vasco, né, que foi o último bom momento dele aqui no Brasil. Naquela ocasião foram 10 gols marcados em 31 jogos. Aquele ano o Vasco ficou na quarta colocação e ajudou então a equipe a conseguir o acesso de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Depois ele ainda passou pela China, teve um bom desempenho, passou rápido também nos Emirados Árabes e agora lá no futebol da Tailândia. Tem só 29 anos. Se eu fosse o Remo, eu ficaria muito de olho, quem sabe nesse meio do ano, ou independente, né? Se fosse uma contratação para o ano que vem, ficaria de olho também, porque é um atleta interessante, né? Surgiu muito bem na base do Santa Cruz, teve uma boa passagem pelo Cruzeiro, conquistou 2 Copas do Brasil por lá, foi vendido por 15 milhões de reais para o São Paulo em 2019, não foi bem, né? Nem por São Paulo, nem Santos, aqui no Brasil apenas no Cruzeiro e no Vasco, e o início dele no Santa Cruz como profissional. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Tá aqui também o mapa de movimentação do jogador, mas não estou conseguindo achar o mapa mais, onde que eu vejo? Será que é aqui? Agora sim. Dá para ver aqui, ó, um atleta que volta muito para receber, não fica só dentro da área, né, centralizado, tanto pelo Vasco quanto lá no futebol da Tailândia. Bora falar agora então sobre essa história envolvendo o Pedro Vitor, que inclusive foi especulado no rival, né, no Paysandu, para essa atual temporada. Ponta que foi bem, né, na passagem dele pelo Remo, estava emprestado naquela ocasião pelo Fortaleza, onde terminou o contrato de empréstimo, né, e ele foi lá para a Coreia do Sul, onde até que vive uma fase interessante. Se a gente for analisar, foram 23 jogos, 4 gols marcados. Aqui não está mostrando o número exatos, né, de assistências. Pelo visto, eu acho que não deu nenhuma assistência, então não. Então foi, 2 assistências e 4 gols. Então tá. Um desempenho interessante aí do ponta, que tem contrato ainda, pelo que eu vi aqui, ó, até o final desse ano de 2025. Ou seja, ele pode assinar um pré-contrato e chegar de graça para qualquer equipe, né, nessa atual temporada. Que eu ficarei de olho sim para o ano que vem, né, ou para esse ano, independente, né, acho que seria uma boa volta do jogador, que somou pelo Remo um pouco mais, quase 50 jogos, 8 gols e 5 assistências, tem 27 anos, um valor de mercado próximo da casa dos 2 milhões, mas como está perto do fim, não teria essa necessidade de compra dos direitos econômicos. E até um exemplo, né, por exemplo, o Maxwell vivia numa fase razoável e foi vendido por 3 milhões. O Pedro Vitor, se ele fosse, né, do Remo, tivesse um contrato longo, quanto que ele não valeria nessa venda dele lá para o futebol asiático, né? Então acabou que deixou de ganhar dinheiro nessa transferência, tanto o Remo quanto, no caso também, o Fortaleza. Lembrando que ele surge muito bem na base do esporte, passa um tempo lá na Ucrânia, Finlândia, Grécia, volta aqui para o futebol brasileiro com passagens pelo Uberlândia, foi bem no Náutico,
além do Remo. Eu acho que seria uma boa contratação. Acho difícil de pensar numa volta, né, nesse momento, até porque ele está no clube desde o ano passado? Desde fevereiro desse ano, foi isso. E é difícil imaginar, né, tendo contrato até o fim da temporada. Liga lá da Coreia também segue o mesmo calendário que o nosso, né, então tá no meio da temporada por lá, mas faltando 6 meses, menos, né, de 6 meses por fim, por que não imaginar ir atrás do Pedro Vitor pro ano que vem, né, só tem 27 anos de idade. Tá aqui o mapa de movimentação dele lá na Coreia do Sul, lembrando que essa equipe é da 2ª divisão da Coreia, tá? Jogando aqui como ponta direita mesmo, tem uma nota média de quase 7, até que é interessante. Pelo Remo aqui a Série B e a Série C, né, 2024 também foi muito importante para o acesso, 3 gols e 2 assistências em 17 jogos disputados, nota média de 7.22, terminou como um dos 10 melhores jogadores, né, de nota média no SofaScore na Série C do ano passado. E você, o que tem a dizer sobre o Pedro Vitor? Aceitaria esse retorno dele para essa atual temporada ou não? Não faz mais sentido e tudo mais, na Série B ele não iria dar conta? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. E para finalizar aqui com vocês, uma opção mais barata, né? Um nome que eu já trouxe aqui no canal outras vezes, que é o Xandinho, que é o destaque do Nova Iguaçu desde o ano passado, né, no Campeonato Carioca, e esse ano também somou mais uma boa temporada de 29 jogos, 5 gols marcados e 3 assistências. Na Série D, 12 jogos, 1 gol e 2 passes. Os outros gols foram, né, no Campeonato Carioca, 2, um na Copa do Brasil e outro na Copa Rio. O Nova Iguaçu acabou sendo eliminado, né? Não tem mais torneios para disputar nesse ano e aí ele vai ficar à disposição do mercado. Até porque a Série D termina bem antes da Série B e geralmente tem uma janela que a CBF abre, né, para os destaques da Série D irem para outros clubes aqui do Brasil. E aí no ano passado ele já tinha sido uma peça importante para o Nova Iguaçu, 7 gols no ano passado, ajudou o Nova Iguaçu a chegar na final do Campeonato Estadual, fez um gol inclusive na semifinal contra o Vasco da Gama e foi um dos poucos que não deixou o Nova Iguaçu com propostas, né, da Série A e tudo mais. Certamente deve ter tido contatos de outros clubes, mas o Nova Iguaçu, como vinha de uma boa fase financeira, né, 2 anos seguidos na Copa do Brasil, com calendário para a Série D, ele acabou permanecendo. Lembrando que ele jogou muito tempo, foi no próprio futebol carioca, no Serra, no Olaria, passou também no São Bernardo, lá do futebol paulista, mas é um outro que joga a 3ª divisão do estadual, com um bom destaque pelo Olaria em 2023, somando Copa Rio e a 2ª divisão do Carioca, né? Então agora que ele está com um pouco mais de destaque, aos 28 anos, eu ficarei de olho porque acho que pode ser sim uma boa contratação, um cara veloz, né? Ponta direita, segundo atacante, enfim. Acabou que não estou conseguindo ver o mapa de movimentação dele aqui, né? Mas era interessante porque tinha do ano passado. Aqui infelizmente está mostrando só da Copa do Brasil desse ano, um jogo contra o Vasco, né? Nova Iguaçu e Vasco nesse ano na Copa do Brasil. Até tinha um outro jogador que era o Bill, né, do Nova Iguaçu. Lembro que ele foi bem no ano passado, tinha procura do Vitória, do Juventude, que estava na Série B, na Série A. Aí ele se lesionou e acabou não mudando de clube, né? Enfim, vou ver aqui, só esperar a internet colaborar. Pronto, foi. Então, nessa atual temporada ele ainda não voltou, né? Caramba, que azar, teve uma lesão grave. É um jogador também que eu ficaria de olho pro ano que vem, mesmo voltando de lesão. Um estadual ali para testar, né, o jogador, acho que seria uma boa. Pra você ver, né, ele já tinha perdido o primeiro jogo de 3-0, aí na volta ele machuca com 15 minutos. O campeonato carioca dele muito bom, e Copa do Brasil naquele ano, início do ano passado, 16 jogos, 6 gols e 5 assistências. Enfim, não jogou esse ano inteiro, né, deve voltar só no ano que vem, era o camisa 10, ficaria de olho também. O Nova Iguaçu revelou bons jogadores naquele ano passado e o Xandinho também é um deles, que poderia chegar agora para ponta, né, uma opção aí característica parecida do Pedro Vitor, idade também, e que seria um custo mais barato. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Vou deixar para vocês também aqui outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe relacionado para vocês e nos vemos aqui numa próxima. Valeu, galera!